Olá a todos, começamos uma série de vídeos dessa semana, onde iremos aqui falar Rafael Leda, iremos abordar dois tópicos que em algum momento entrelaçam entre si, que é telhado e pele de vidro. Tá? Não deveriam, mas eles se entrelaçam, né? A gente vai discutir isso na aula de hoje. Tá? Então a ideia é passar pela colocação de telhado, né? Eu estou com um arquivo aqui com parede e laje no terreno, onde a gente vai trabalhar essas questões. Tá? Então aqui tem parede e laje só, não é um arquivo completo com pilar nem viga. E a gente vai tratar disso sobre o telhado, tudo que deve ser considerado na colocação de um telhado e depois na sequência da pele de vidro também. Tá? A primeira coisa é o seguinte: telhado está dentro do grupo de comandos, tá, que vem com o programa. Lá naquele, eu sempre falo que tem 4 sistemas de modelagem, né? Massa, elementos construtivos, famílias e sistemas generativos. Esse é do grupo de elementos construtivos, que é aqui em arquitetura, que eu tenho vários elementos que são comandos específicos. Tá? Entre os comandos específicos eu tenho o telhado ali colocado. Então o telhado, se você apertar aqui, você tem o telhado por perímetro, o telhado por extrusão e o telhado por face. Tá? Então nós vamos começar olhando o telhado por perímetro, que é o telhado tradicional. Tá? O telhado perímetro é um telhado usado principalmente se você não tem, lógico, planos curvos, né? Superfícies curvas. Então, se você não vai trabalhar com superfícies curvas, vai trabalhar só com planos retos, você vai usar o telhado por perímetro. Tá? A recomendação que se faz no telhado por perímetro é que muitas vezes ele não dá para ser colocado direto no 3D. Tá? Então você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que colocar numa vista. Tá? Então eu tenho o térreo, o pavimento 1, quanto mais alto melhor. Tá? Então aqui eu estou no pavimento 1. A princípio o comando telhado ele é simples, mas ele exige prática, porque dependendo se você for fazer um telhado mais complexo, tá? Você vai precisar se desdobrar um pouco mais nesses conceitos aqui do programa. Tá? Eu vou deixar aqui, pela primeira vez vou deixar um card aqui, que é um link para um vídeo do canal do ano passado, onde a gente faz um telhado mais elaborado por perímetro. Tá? Então aqui em cima tem um link para este vídeo do ano passado, que é bem interessante, complementa aquilo que a gente vai falar e mostra na prática uma situação mais complexa de telhado. Então é feito um projeto de telhado que envolve vários detalhes. Tá? Bom, primeira coisa aqui nós vamos trabalhar, então nós vamos fazer um telhado bem simples, abordando os conceitos básicos, que é com água para todos os lados. Lembrando que tem que ficar atento que aqui é uma sacada e aqui é uma sacada também, mas eu vou fazer água para todos os lados. Então eu venho aqui, estou no pavimento 1, telhado por perímetro, ele abre a ferramenta desenho. Tá? Então no telhado por perímetro você tem que fazer o contorno do telhado. Tá? Primeiro que o contorno do telhado não vai ser em cima da parede, porque você tem um beiral. Tá? Então, por conta disso, tá, você tem que definir um afastamento aqui. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho uma expressão chamada saliência, tá, que está com 1. Vou botar, por exemplo, aqui 0,4. Ó. Na verdade, saliência seria o beiral. Né? Essa expressão é estranha para nós. Eu vou fazer com 80 aqui. Tá? Isso permite que, em vez de você desenhar aqui, ó, fazer o desenho na parede, você já faz com um offset. Vamos colocar a expressão offset. Tá? E aí eu vou clicando na parede, ele já me dá os 80 centímetros. Tá? Então, aqui, ó, é uma sacada, é por isso que eu fiz aqui na sacada, porque o telhado vai cobrir a sacada. Ó, vou clicando aqui, ele vai fazendo a linha em todo o seu contorno. Tá? E para fechar os cantos eu vou entrar com fillet.
com fillet, tá? Feito isso, o telhado ele está feito. Então ele vai fazer um telhado com todos com caimento para todos os lados, tá? Prestem atenção antes de dar o OK aqui, ó, que já existe um triângulo em cada linha. Então, triângulo em cada linha significa caimento, tá? E o caimento sempre é considerado do centro para fora. Então, cada linha dessa com triângulo significa caimento. Então, tem caimento para todos os lados que tem linha, ó. Tá? Tipo, não vamos fazer teste sem isso. Tá? Então, colocado tudo isso. E outra coisa, o telhado ele vai cair no pavimento. Ó, nível base. Então, assim como parede e outros elementos, tem um nível base aonde o telhado cai. Então, vou confirmar. Tá? E aí aparece esse recado aqui. Deseja anexar paredes realçadas ao telhado? Eu não vou anexar porque eu vou mostrar isso depois. Tá? Então, vou olhar em 3D. Ó, ele caiu no pavimento de baixo. Eu vou colocar aqui, ó, no pavimento de cima. Cobertura. Não, é o 2. Vou colocar aqui no 2. Tá? Vamos olhar ali as elevações para a gente dar uma olhada como é que está a relação disso tudo com os níveis. Ó, tá ali. Caiu no pavimento 2. E vocês percebam o seguinte: o telhado caiu no pavimento 2, mas a parte inferior dele não caiu em cima do nível, tá? O que caiu foi o contato do telhado aqui, ó, com a parede, ó. É isso que está em cima do nível. Isso você tem que ficar bem atento a isso para não cometer erro, tá? Então, repetindo, o que é um telhado no segundo pavimento? É, na verdade, o telhado interseccionando com a parede, ó. Não é a parte inferior do telhado, tá? Então, ele ainda desce abaixo do nível, tá, colocado. Tá? Então, aqui o meu platô, ele tá... Vou colocar o platô aqui em cima do térreo. 0. Térreo 0. Tá? E esse telhado... Depois a gente vai acertar essa parede aqui. Tá? Feito isso, antes de a gente passar para a edição, tá? A gente tem a questão do telhado em si, que vai ter uma espessura. Tá? Aqui a gente tenta simular a espessura que teria uma telha, tá? Porque são coisas separadas. Uma coisa é a telha, outra coisa é o madeiramento que vai por baixo desse telhado. Então eu posso ter uma manta acústica, eu posso ter uma telha por cima. E aí eu vou clicar aqui, eu tenho vários tipos de telhado, tá? Que eu posso estar criando. Então aqui neste template eu tenho a telha de fibrocimento, que é essa, eu tenho essa telha canal, ó, que fica assim. E ainda tem mais dois tipos ali que não são necessariamente telha, que é uma laje de 10, se eu transformar isso aqui numa laje de 10, tá? Um forro de 5 e a algerosa, que é aquele acabamento que a gente tem no telhado. Tá? Bom, como eu falei, o programa automaticamente ele cria os panos, né, com a inclinação padrão do programa. Tá? Então agora vamos para a edição. Vou clicar no telhado, eu vou em editar perímetro, para a gente entender melhor essas questões aqui da inclinação. Tá? Então aqui nas inclinações, a gente pode fazer design diferente do telhado. E esses designs estão ligados a como você vai colocar ou não o triângulo em cada linha. Tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer um telhado que nas pontas não tem o triângulo. Então, como é que eu coloco? Eu tiro o triângulo, clico na linha, ó, define inclinação. Se eu desmarcar, eu tiro o triângulo daqui. Ó. Então, nas pontas, eu vou tirar o triângulo. Então, o que eu estou avisando o programa? Aqui não tem caimento, onde eu tirei o triângulo. Tá? Não tem caimento. Então, vamos ver como é que fica. Então, eu tirei o triângulo nas pontas. Não anexar ainda. Então, olha como é que fica. Então, aonde você tira o triângulo, ele não tem mais caimento. O caimento só fica onde tem o triângulo, do centro para fora. Já é outro design de telhado. Ó. Ok. Além disso, os triângulos, eles definem o caimento e eles definem a inclinação. Então, quando você clica, ó, tem a inclinação em porcentagem. Tá?
Eu particularmente prefiro em porcentagem, eu acho que é muito mais prático até para uma obra, e é mais fácil de entendimento. Assim como o rampa é em porcentagem, a inclinação do telhado também. Mas só para explicar onde é que você configura isso, é o N nas unidades. Ó. O N, apertei o N, você tem ali ó, inclinação e aqui você define se você vai colocar em porcentagem ou em graus ou outros itens. Tá? Quando você clica aqui, você pode trocar. Então eu vou botar agora, por exemplo, um telhado menos inclinado, com 41%. Aí vou fazer para todos, porque é para cada pano inclinado. Tá? Cada pano inclinado, 41%. Confirmar. Então eu tenho um telhado mais baixo, a inclinação. Tá? Outra coisa, caso você esteja trabalhando com o mesmo ângulo, todos os panos, tá? Só se for com o mesmo ângulo. Você não precisa editar, entrar e ficar trocando. Tá? Você pode fazer isso aqui, ó, por fora mesmo, você clica no telhado e aqui por fora a inclinação você muda. Ó. Então, vou botar o 57 que estava e vou botar o 41 de volta. Tá? Repetindo, isso só vai ser possível se você tiver as mesmas inclinações. Se eu trocar uma inclinação, por exemplo, esse aqui eu vou fazer diferente de 41, vou fazer 56. Ó, ficou diferente a inclinação ali. Ó. Só girar. Dá para ver diferente, está diferente a inclinação. Então nesse caso aqui já não funciona aquilo que eu falei. Ó. Eu clico, a inclinação fica vazio. Tá? Por causa daquilo que eu falei. Tem que ser a mesma para funcionar por fora. Tá? É interessante esse funcionamento por fora, que dá para fazer alguns exercícios de orçamentação de telha, que é bem interessante. Tá? Porque daí eu posso fazer uma tabela de quantas telhas vai por metro quadrado e quanto vai custar, e eu posso simular pela inclinação do telhado quanto que eu vou gastar a mais ou a menos. Tá? Vamos ver se a gente faz um vídeo disso, um extra, tá? Colocando no canal. Continuando aqui, então eu fiz os ajustes das inclinações, tá? E agora vamos ver outra questão aqui, tá? Muitas vezes pode acontecer, eu vou até puxar aqui, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, esse beiral está com 80, eu fiz para todos. Eu vou fazer aqui, por exemplo, com 1,20. Ou até mais, aqui uns 50. Por algum motivo eu quero um beiral maior. Tá? E aí eu vou colocar para ter inclinação. E aqui eu vou tirar. Vamos manter aqui. Eu não vou tirar, não, vou manter. E aí, ó, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O que acontece? O telhado ele tem uma relação geométrica. Tá? Então, se você tem beiral em todos os lados e a mesma inclinação para todos os lados, se você puxar um beiral, tá? Que tenha um valor maior e a mesma inclinação, você vai ter essas situações que não é o tradicional. Tá? Então, vocês têm que ficar atento a essas questões. Então, se você pegar e vou até isolar para vocês verem aqui. Se vocês pegarem e fizerem uma situação onde você tem um beiral maior com a mesma inclinação descendo, tá? Ele vai se forçar, tá, a descer o beiral. Então essa relação geométrica ele vai seguir, tá? Mas pode ser que tenha uma situação onde você quer mesmo que esse telhado abaixe, tá? Propositalmente, não como consequência como eu fiz agora. Vou botar aqui de novo 0,80 e aí vou mostrar algo para vocês que pode acontecer. Então vamos dizer o seguinte aqui, ó, vamos colocar sem inclinação aqui. Vamos voltar aqui e vamos criar uma situação aqui que é a seguinte. Imagina que você quer fazer deslocamento de cumieira.
Tá? O que seria o deslocamento de comieira? A comieira está bem no centro, é o mesmo ângulo, né? Tá? Então a gente tende a achar que o deslocamento de comieira vai ocorrer por um aspecto único, que é a inclinação. Tá? Então esse deslocamento de comieira ele pode ocorrer por dois fatores principais, não só mudança de inclinação. Tá? E como você só desenha o perímetro, tá? Você não desenha as comieiras. Então as comieiras sempre vão ser consequências do desenho de perímetro que você fez, mais o ângulo determinado. Só que a gente tem a tendência de achar que é só o ângulo que influencia a posição da comieira. Tipo, eu venho aqui em editar perímetro, se eu botar aqui uma inclinação mais baixa, eu vou jogar minha comieira para frente. Tipo 31, confirma, ó, joguei a comieira mais para longe. Ou o oposto, se eu colocar um ângulo mais alto, como 60, eu vou jogar a comieira mais para a esquerda. Tá? Mas não, tá? São dois fatores principais que definem onde é que, se a comieira vai para a esquerda ou vai para a direita, esse deslocamento dela. Tá? Então, como vocês viram, é a questão da inclinação, e o outro é a questão que eu mostrei agora há pouco, que ocorre quando você aumenta o beiral em relação aos outros, é a questão da altura. Então você faz um telhado, esse telhado ele está, vamos só checar aqui todos os ângulos, peraí. Aqui tá, eu tinha mudado para botar 41, normalmente todos iguais. Isso. Então quando você faz um telhado com todos os ângulos iguais, tá, o que ocorre? Fica uma reta. Então sempre que você fizer com todos os beirais da mesma largura, como eu mostrei agora há pouco, e com o mesmo ângulo, você vai ter um alinhamento por baixo. Tá? O telhado ele acaba no mesmo local. Mas tem muito telhado, como esse que eu dei o link do card, para vocês verem lá o telhado por perímetro, que você precisa baixar. Por algum motivo, por exemplo, eu quero isso aqui desça. Por uma questão de varanda, alguma situação, eu quero que isso aqui desça. Ó. Por exemplo, ou seja, então, eu quero que o final desse telhado seja inferior ao final desse. Tá? E às vezes a gente faz isso, não necessariamente a gente precisa, para fazer isso, a gente precisa, tá, usar o afastamento de beiral. Porque às vezes eu quero que esse telhado ele desça, mas eu não quero aumentar o beiral. Se eu aumentar o beiral, eu sei que isso vai acontecer. Ó. Podemos fazer aqui ó, rapidinho, ó. Como eu fiz agora há pouco. Se eu aumentar o beiral, eu sei que isso vai acontecer. Ó, naturalmente, né? Ó. Desceu, tá? Mas às vezes eu não quero, eu quero que desça o telhado, tá? Eu quero que o telhado desça até aqui, mas eu não quero esticar a beiral, tá? Eu quero na verdade que ele desça nesse sentido, tá? Sem aumentar o beiral. Aí muitos de vocês podem estar pensando agora, tá, mas para isso é só mudar a inclinação. Não, se eu mudo a inclinação, tá? A comieira se desloca para cá. Vamos ver aqui, ó. Se eu mudo a inclinação, não vai acontecer isso. Ó, não aconteceu, a altura continua a mesma, só a comieira que se deslocou. Tá? Então, como é que eu faço para baixar um telhado sem a comieira se deslocar para cá e sem ter que aumentar o beiral? A gente faz da seguinte maneira. Então eu entro aqui em editar perímetro. Cada linha dessa está sobre o nível. Tá? Então eu tenho aqui, ó, placa de deslocamento da base. Até esse termo mudou na versão anterior, eu acho que não tinha placa, não lembro desse termo placa. Tá? Então é aqui que muda. Então eu posso pegar a partir do nível onde se encontra, eu posso abaixar. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui a menos 0,6, aplicar. Então o que eu estou falando? Porque ele vai abaixar 60 centímetros só essa linha. Então confirma. Ó. Então eu abaixei, tá? Com a mesma inclinação. É lógico, se eu abaixei com a mesma inclinação, o comieira se deslocou. Se eu quero manter a comieira aqui, eu tenho que baixar e mudar o ângulo. Ó. Seria o ângulo, eu tenho que descobrir que ângulo que vai ser. Tá? Então, existe essa possibilidade também, tá? De eu pegar e abaixar qualquer lado em relação aos outros. Tá?
Então esse jogo de telhado você tem que analisar, tá? O que você quer fazer, se você quer manter todas as linhas na mesma altura, se você quer fazer um pano com outra inclinação. E para deslocar a comieira é o ângulo, ou baixar a linha que vai mudar a comieira, tá? Então repetindo, se você quer deslocar a comieira, ou você muda o ângulo, ou você baixa um dos lados, ok? Então, vou clicar aqui novamente, vou botar de volta aqui em 0, vai subir novamente, e aqui eu completo aqui, tá? Continuando aqui, vamos ajustar agora, nesse telhado, essas paredes, ó. Tá? Então essas paredes aqui, ó, tá? Elas estão atravessando, tá? O programa tem um comando que fica em parede, na verdade, que serve para fechar essas aberturas, tá? Eu chamo também de oitão, né, que é essa parte aqui, para fechar, tá? Então ele serve tanto para laje quanto para parede, que é este aqui. Então eu clico na parede, eu tenho aqui, ó, anexar topo base. Então serve para fechar telhado e para fechar em laje, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar na minha parede, anexar topo base e clicar no telhado. Eu tenho que fazer isso para todos, tá? Então para a parede, anexar topo base. Para todas as situações eu vou ter que fazer. E para desfazer eu tenho o comando do lado ali, que é o desanexar topo base. E eu vou ocultar o telhado, vocês vão ver que as paredes vão respeitar o formato do anexar que foi dado. Ó, anexei todos, ó. E se eu ocultar o telhado, olha lá, as paredes estão respeitando esse anexar, como se tivessem todas recortadas. Isso é de grande praticidade. Tá? Se eu quero desfazer alguma, por algum motivo, eu quero fazer diferente e tal, eu posso vir aqui, ó, clico na parede, desanexar, ó, ela volta à posição original. Tá? Então, anexar ou desanexar topo base. Ok. Uma outra situação que é comum também em telhado, que a gente vai mostrar, a gente está mostrando algumas situações, tá? É quando a gente tem que pegar e um telhado ele tem que entrar embaixo dele mesmo. Tá? Existem situações onde o telhado tem que entrar embaixo dele mesmo. Então existe comando específico para isso, tá? Então é isso que nós vamos estar mostrando agora. E para mostrar essa situação, tá, que eu citei, eu vou fazer um telhado um pouco diferente. Eu nunca acho que se projetaria um telhado desse, mas é só para ilustrar. Tá? Então olha o que eu vou fazer aqui. Então eu vou pegar meu telhado, editar perímetro, eu vou tirar esse ângulo. Tá? Vou tirar esse ângulo, definir inclinação. Tá? Vou tirar ele. E vou fazer um telhado assim, mais diferente, só para ilustrar isso que eu estou falando. Porque eu falei que é uma situação onde o telhado tem que entrar embaixo do telhado. Que é isso aqui. Ó. Tá? Então tem situações onde o telhado tem que entrar embaixo dele. Tem até um exemplo no próprio comando. No próprio comando de telhado, quando você bota o cursor aqui, o telhado por perímetro, ó, essa casa que aparece, ó, é também uma situação dessa. Ó, tem uma parte ali que o telhado tem que entrar embaixo dele mesmo. Tá? E aí existe um comando específico para isso. Tá? Então, assim, o erro que as pessoas caem é de querer desenhar por baixo. O programa não aceita. O programa só aceita um perímetro mesmo. Um perímetro normal. Não adianta você querer desenhar aqui por baixo, que não vai adiantar. Então, como é que se fecha essas situações aqui, ó, como essa? Até a parede ela ficou com esse dente, porque como ele está anexado, ela subiu na outra. Tá? Então, o comando que se utiliza para fazer esse tipo de fechamento é aqui, ó, a gente vem aqui em modificar, eu tenho um comando aqui chamado unir/desunir telhado. Tá? Ele não serve só para isso, você viu que na água furtada, tipo uma água furtada, não é bem uma água furtada naquele telhado ali que ele tem que estender, né? Ele também utiliza. Tá? Então eu clico aqui, eu neste caso vou clicar, primeiro eu clico, geralmente a gente clica primeiro onde vai, né?
Geralmente é assim os comandos de alinhamento. Nesse caso vai ser diferente. Nós vamos clicar quem vai ser estendido e para onde que vai. Ó. Deu este erro por quê? Porque o telhado ele tem que ser alinhado na face específica de cima e não de baixo. Então, repetindo, unir, pega o comando que vai e é nessa face. Ó. Agora foi, ó. Foi na face ali. Então, como eu cliquei na face de baixo, então a parede de baixo tem que ser na face de cima. Tá? Então, repetindo aqui, clico no ícone, clico no quem vai e para onde vai. Face de cima, na de baixo vai dar erro. Tá? Aí você pergunta, mas aqui ficou um buraco. Isso aqui é porque falta uma parede. Né? Então tem que ter uma parede ali para poder fazer o fechamento completo. Ó. Tá? Então eu não tenho. O que está faltando na verdade é a parede que faz o fechamento ali. Eu posso exemplificar até. Ó. Então eu posso pegar essa parede aqui, ó, e fazer a extensão dele. Ó. Estende essa parede até ali. Pronto, agora vai. Ó, agora tem a parede. Voltou, fechou ali, ó. Ficou certo o fechamento. Tá? Então, essa primeira parte de telhado, vamos fechando aqui a primeira parte dos vídeos dessa semana. Na segunda parte, a gente já continua no telhado, onde a gente vai ver alguns acabamentos, como água furtada, que eu acabei citando, acabamento na borda, como é que eu faço um rasgo em cima do telhado.